Olá pessoal, estamos aí de novo para mais uma aula sobre desenvolvimento web com a linguagem PHP. Para quem não viu a primeira aula, está começando agora, meu nome é Léo Alves e nós vamos hoje estar falando sobre algumas coisas básicas para se fazer uma aplicação em PHP, né? Então assim, eu vou fazer uma coisa que eu fiz na primeira aula, mas é só para poder recapitular com vocês, que é abrir o ambiente, né, executar um ambiente de desenvolvimento, né, no caso o XAMPP, e até a pasta para a gente poder estar criando o nosso primeiro arquivo PHP, né? Então vamos lá. Você provavelmente já deve ter o XAMPP instalado, porque se você não viu a primeira aula, aconselho você ver, né? Vamos lá, vamos abrir o XAMPP. O XAMPP é um ambiente, um servidor offline, um ambiente de desenvolvimento PHP que fica na sua máquina, não precisa estar conectado à internet, né? Tá aqui o XAMPP na minha máquina, da pasta Apache Friends e XAMPP Control Panel. Vocês podem reparar que o Apache foi executado, o MySQL foi executado, né? Então quer dizer que nós já temos um servidor local rodando a nossa aplicação, né? Eu posso fechar aqui, que ele continua aqui minimizado na barra de tarefas. Então vamos lá. Então o que nós devemos fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer é ter um editor de código. Nós fizemos na primeira aula num bloco de notas para fazer um Hello World. Só que, poxa, o bloco de notas foi só didático. Mas agora precisamos de uma ferramenta que seja mais consistente, que dê mais espaço e liberdade para a gente poder estar trabalhando os nossos códigos e a nossa indentação, que é muito importante, né? A indentação, no caso, é a organização do código para uma leitura mais clara, né, do código por você e por qualquer desenvolvedor que venha trabalhar junto com você nesse projeto. Então vamos lá. Eu aconselho que vocês instalem na máquina de vocês uma IDE de desenvolvimento. Na verdade não é uma IDE ainda, é um editor de textos, editor de código chamado Notepad++. O Notepad++, que eu vou estar disponibilizando o link para download deles na descrição do vídeo, nos comentários do blog, né? O endereço do blog está na tela para vocês aí. Vocês podem estar conferindo o endereço, acessando, né? Se caso você estiver vendo pelo YouTube, está na descrição embaixo. O endereço do blog, lá vai ter tudo que você precisa, links para downloads de tudo que a gente usar aqui hoje. Então, o Notepad++ está aqui no meu menu iniciar, né? Do Windows, e vou acessar a pastinha dele aqui e executar o Notepad++. Beleza, o Notepad++ aberto, eu já tenho um editor de código. É um editor comum, você pode escrever o que você quiser, né? Só que por enquanto eu ainda não vou escrever nada, porque eu vou verificar agora se realmente o meu servidor local foi executado. Então, vou abrir aqui uma nova janela do Chrome e vou digitar localhost. Ele vai me levar para uma página, né? Hello World, que foi o que nós fizemos na última aula. Então, o que eu preciso? Eu posso achar esse arquivo que está exibindo Hello World ou posso criar um novo. Eu vou continuar nesse arquivo aqui, eu vou editar ele. Então, como que eu vou fazer? Eu vou aqui no Notepad++, vou vir aqui em abrir e vou procurar o meu arquivo. Toda vez que você executa um arquivo PHP, ele precisa obrigatoriamente estar em um ambiente próprio para ele, que é o servidor. O servidor, no caso que nós estamos usando, é o Apache, que ele já vem na instalação do XAMPP. E quando você instala o XAMPP, a pasta que é responsável por guardar, abrigar os códigos em PHP para ser exibidos no browser, fica aqui, ó. Fica no disco rígido, no disco local C2 pontos, pasta XAMPP, e na pasta htdocs, tá aqui. Arquivo index, eu vou abrir ele pelo Notepad++. Vamos lá, tá aqui, né? Beleza, eu poderia tentar 2 cliques só nele, mas eu
acabou que eu preferi fazer assim, força do hábito. Vou fechar essa aba. Então tá aqui. Um arquivo PHP, como vocês viram na última aula, é composto de um comando para abrir o bloco e um comando para fechar. Esse comando aqui, chevron para a esquerda, interrogação PHP, diz que você está começando um trecho do código, está iniciando um trecho do código que vai ter que irá conter códigos da linguagem PHP, scripts PHP. E aqui embaixo vocês podem ver que é uma interrogação em chevron para a direita, que significa que você está fechando o bloco de código PHP. Se por um acaso eu escrevesse alguma coisa aqui embaixo, iria ser apresentado na tela somente como HTML, mais nada. Mas não faria parte do escopo do bloco de código PHP. Então não interessa para a gente no momento escrever aqui fora desses dois comandos aqui de abertura e fechamento PHP, né? O meu arquivo é o index.php, que está na pasta, que está no disco local C2 pontos, champ, pasta champ, htdocs, né? E é o arquivo index.php, como vocês podem ver, eu já disse para vocês aqui. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu dei um eco. Esse eco, ele significa que eu estou querendo printar alguma coisa na tela. Ou, com outra forma de explicar, eu estou querendo exibir na tela, no meu browser, né, essa mensagem aqui, Hello World. Hello World, reparem que está entre aspas duplas, porque é uma string, é um trecho de código com caracteres que é reconhecido como letra, né? Porque se vocês não sabem, vale a pena estar conferindo. O Wikipedia é um lugar legal para isso, para você estar verificando o que são strings e o que essas strings representam em termos de código ASCII. Não vou estar aqui falando muito sobre código ASCII, mas só fica a dica para vocês estarem dando uma pesquisada. Logo em seguida, eu coloquei entre parênteses, mas poderia não estar também entre parênteses, funcionaria da mesma forma, mas podem reparar que aqui tem um ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica que eu estou fechando esse trecho do código, esse trecho do script, né, para poder exibir Hello World na tela. Sem o ponto e vírgula seria lançado um erro no seu browser. Então, se vocês vierem aqui e derem F5, Hello World. Eu gostaria de dizer para vocês que, poxa, Léo, você digitou localhost aqui e pronto, apareceu que está dentro de um arquivo chamado index, numa pasta htdocs. Sim, o arquivo index, ele significa que ele é o arquivo primitivo, o arquivo principal. Ele é o arquivo, se você já estudou alguma vez C, ou C++, ou Java, você vai reparar que todos os arquivos que são blocos de códigos principais, são os blocos principais do código, os arquivos que contêm o bloco principal, ele carrega um comando chamado main. Esse main significa que ali está o bloco principal de código. Quando nós trabalhamos com linguagem web, nós precisamos dizer para o servidor qual que é o arquivo principal, por onde ele precisa começar a ler, aonde que ele tem que falar assim, olha, tem um monte de script aqui, ou não tem nada, o que eu preciso fazer? Qual que eu preciso ler primeiro e mostrar no seu browser? Então, por default, ele sempre vai ler o arquivo index, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês que vocês podem variar também esses arquivos e chamar direto pelo navegador. Mas a princípio nós vamos trabalhar com index.php, a extensão .php. Mais uma vez aconselho estar vendo a primeira aula, porque eu falei sobre isso lá na primeira aula. Então, eu vou apagar esse Hello World aqui e vou criar uma coisa chamada variável. Só que a variável precisa ser entendida de uma forma bem ampla e ao mesmo tempo resguardando os seus valores principais.
O que eu quero dizer com isso? Uma variável, se você pensar em termos de matemática, quando você fala que x é igual, né, x é igual a 2, na matemática, no papel, você está dizendo que x vale 2 e sempre vai valer 2 por toda a vida e eternidade. Mas, se você fala que y é igual a x mais 2, você está querendo dizer que o seu y pode assumir infinitos valores quando o x assumir outros infinitos valores. Então, se por um acaso você falasse aqui que o seu x vale 2, em termos matemáticos, vale 2, você automaticamente estaria dizendo que o seu y estaria valendo 4. E se você mudasse o x para 10, o seu y passaria a valer 12. Repare que conforme o x muda de valor, o y também muda. Mas o que mais interessa aqui pra gente não é necessariamente o y. O que interessa é como que o x está se comportando. O x está variando. O x pode assumir qualquer número, qualquer um. Eu não falei que o x é uma coisa e pronto. O x assume qualquer valor. Então, nesse caso, o x não é mais uma constante. O x é uma variável que pode variar conforme ele recebe números, ou valores, ou atributos, né? E essa analogia é muito legal para a gente entender o que é uma variável em termos de PHP. O principal que você tem que entender junto com esse conceito de variável é que no PHP nós não precisamos declarar o tipo da nossa variável. Se você por um acaso já estudou C, você sabe que no C, ou no C++, ou no Java, outras linguagens de tipagem mais forte, né? Quando eu falo tipagem mais forte, são linguagens que precisam ter um tipo estabelecido, se ela é um tipo inteiro, um tipo flutuante, né? Ou float, né? Como alguns dizem, ou um tipo double, ou um tipo boolean, né? Ou booleano. Nesse caso, essas linguagens possuem a famosa tipagem forte. E o que você tem que fazer para poder declarar uma variável no C? Você tem que falar que ela é do tipo int ou inteiro e declarar ela aqui, seguida de um ponto e vírgula. Então o x, a partir desse momento, é do tipo inteiro. Só que no PHP você não precisa ficar declarando no escopo do arquivo ou do código esse tipo de informação. Se você vier aqui agora e declarar qualquer variável, ela pode assumir qualquer tipo, ela pode ser de qualquer tipo, que o PHP irá reconhecer o tipo dela e trabalhar dentro daquela tipagem. Isso é chamado de tipagem fraca ou tipagem dinâmica, né? Então, o que eu vou estar mostrando para vocês agora é criar uma variável. No PHP, para se criar uma variável, nós colocamos o símbolo de cifrão ou dólar, né? Esse símbolo tem dois nomes, cifrão ou dólar. É mais legal vocês estarem chamando ele de dólar. É o que no meio do desenvolvimento, dos desenvolvedores, é a forma de se expressar, de chamar esse caractere, esse símbolo mais comum, né? A partir do momento que você declarou esse dólar, você pode criar uma variável. Vamos supor que nós fôssemos criar uma variável chamada frase. A variável frase. Essa variável frase poderia receber qualquer frase. Só que lembra que eu falei que nós trabalhamos com strings quando você quer escrever alguma coisa, tipo uma frase. Uma frase seria um conjunto de caracteres conhecido no mundo da programação como string. Então teríamos que abrir uma aspas dupla e escrever minha primeira variável. Não por favor, não julguem o fato de eu estar escrevendo sem acento. É porque eu quero evitar maiores problemas. Não vamos pensar em acento agora, porque acento ortográfico no mundo da programação gera alguns transtornos. Então, no momento, nós não queremos esses transtornos. Vamos escrever assim mesmo, não tem problema. Olha só, vamos ler então o que aconteceu.
Dentro do meu arquivo PHP, eu tenho uma variável chamada frase. Essa variável é iniciada pelo dólar, pelo símbolo dólar. Esse símbolo aqui, para quem não conhece, é um símbolo de atribuição, ou então conhecido como receber. E aqui, entre aspas duplas, eu tenho a minha frase, ou mais conhecida como string. Novamente, a variável frase recebe a frase minha primeira variável e é terminada por um ponto e vírgula. Se eu vier aqui, se eu der um Ctrl S, ou então salvar, né? Posso vir aqui, salvar, já está salvo, porque eu dei Ctrl S. É sempre bom estar reparando esses comandos aqui de atalho, que ajuda muito, né? E eu for lá na minha página, aqui na minha página, localhost, hello world, e dar um F5, ou clicar aqui em recarregar esta página, reparem que não aconteceu absolutamente nada. Engasguei, não saía de jeito nenhum a palavra. Não aconteceu nada. Por quê, Léo? Eu tenho uma variável, a minha variável recebe algo e não aparece nada. É porque você não pediu que o PHP exibisse na tela para você o conteúdo daquela variável. Então, vamos corrigir esse problema. Eu disse para vocês que vocês podem utilizar o comando echo. E esse comando echo é considerado uma boa prática colocar ele seguido de parênteses. E dentro desses parênteses virá o seu parâmetro, ou atributo, ou o que você quer exibir na tela. O que eu quero exibir na tela? O conteúdo da variável frase. Então, eu vou colocar a variável frase aqui dentro. Eu estou querendo dizer agora para o meu código, né, o seguinte: pegue o valor da variável frase e jogue na tela, utilizando um comando nativo do PHP chamado echo. Agora eu vou pegar e irei dar Ctrl S, ou irei aqui em salvar, né? Já expliquei. Eu vou usar sempre Ctrl S porque eu acho mais prático usar comandos do teclado. Então, irei na página e recarregarei ela. Pronto. Minha primeira variável. A frase apareceu, a string apareceu printada na tela, exibida na tela agora. Olha que legal. Só que, Léo, existe só o echo? Poxa, você poderia ter feito de outra forma. Você poderia ter apagado e colocado print e seguido de parênteses e colocado sua variável lá dentro, seguido de um ponto e vírgula para você indicar que terminou o comando. Terminou o comando desta linha. Salvei. F5. Minha primeira variável. Léo, mas o echo e o print funcionam da mesma forma? Sim, os dois são comandos nativos do PHP, faz parte do core do PHP, para poder exibir strings ou elementos na tela. O que acontece? No PHP existem alguns estudos que alguns autores explicam que o echo ele é mais veloz, ele garante maior velocidade do código do que o print. Mas isso é em questão de milissegundos. Em termos de milissegundos, de milésimos de segundo, o echo seria mais rápido que o print. Então, assim, eu acostumei a utilizar o echo e é o que eu vou utilizar daqui para frente em todos os nossos códigos. Quando houver uma ressalva, que nós tivermos que usar algum outro tipo de comando para exibir na tela algo, eu irei fazer um adentro e vocês saberão o porquê e eu explicarei com todos os detalhes o motivo e para que serve aquele comando no momento. Então, beleza. Temos uma variável, essa variável está recebendo um conteúdo e está sendo exibida na tela. Só que um código precisa de
Um código precisa de mais do que somente variáveis, exibir na tela e tudo. Um código precisa ser bem explicado. Um código precisa conter explicações sobre os seus procedimentos. E no PHP, nós temos a forma de fazer isso também conhecido como comentários no código. Os comentários no PHP podem ser feitos de duas formas. Uma das formas seria o //. Você colocaria o // e iria escrever aqui assim: início de comentário. Início de comentário. Ou poderia fazer dessa forma: *** início de comentário 2, por exemplo. E para fechar, repare que ficou verde aqui também, porque quer dizer o quê? Esse comentário aqui requer um fechamento. Quando você usa //, você não precisa colocar mais nada aqui no final. Mas quando você utiliza ***, você precisa fechar o bloco de comentário. No caso agora, é o contrário. ***, repare que o código voltou ao normal, né? Eu não falei no início dessa videoaula, mas é importante ressaltar que o motivo de eu estar utilizando o Notepad++ é porque ele tem uma aparência amigável, né? Ele é fácil de lidar também. E ele possui um destacador de código. Ele destaca os códigos que você utiliza. Quando você utiliza variável, ele coloca uma cor. Quando você faz o símbolo de atribuição, ele coloca outra cor. Strings são seguidas desse cinza. Os comandos nativos do PHP vem em azul, assim, mais forte, como eco, né? Comandos da linha da atribuição ainda ficam nesse tom de roxo aqui, que é o ponto e vírgula, parênteses, e os comentários ficam em verde. E o início e fechamento do código ficam na cor vermelha. Isso ajuda muito para identificar trechos no código, né? Agora, continuando no comentário, você poderia ter feito um comentário mais extenso. Então você poderia ter feito o quê? Colocar aqui assim, asterisco, né? Comentário, né? 3. E poderia ter colocado mais um asterisco aqui, um asterisco /. Repara que eu estou estendendo as linhas de comentário, né? Isso é bem legal para você estar fazendo comentários mais completos. Da mesma forma que você poderia ter vindo aqui nesse primeiro comentário e continuado com //, né? Olha só, estou abrindo vários trechos de código. Isso é muito importante, né? Ajuda muito a criar códigos mais limpos. Então, fica aí a dica para vocês. Agora, isso não é tudo que você faz no PHP. Você faz muito mais que isso. Você faz infinidade de coisas. E isso é muito importante, saber que o PHP é uma linguagem ampla. É a linguagem hoje mais difundida no mundo web. Agora, eu acho que por hoje vocês já absorveram algumas informações. Pode parecer pouco, mas não é. Vocês já aprenderam a declarar variáveis e imprimir elas na tela. Na próxima aula agora, nós vamos estar falando mais sobre o PHP, claro, né, que é o meu objetivo aqui com essas aulas. E nós vamos estar falando sobre estrutura de dados dentro do PHP, sobre comandos de repetição, comandos de decisão, né, fluxo de código, e a gente vai dar uma andada melhor com os nossos aprendizados aqui. Eu fico por aqui. Obrigado por estar aqui comigo, por dar atenção a essas explicações que eu estou me propondo a fazer para vocês, a dar para vocês. E espero vocês na nossa próxima aula. Abraço, valeu!